Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina. E hoje é a lição número 8, Educação e Redenção. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Compartilha, tá bom? E não deixa de dar um like aí no nosso vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. E hoje conosco aqui, nosso irmão Daniel. Tudo bem, irmão Daniel? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com os irmãos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Um tema muito maravilhoso, um tema que nos faz refletir a respeito daquilo que pela eternidade nós vamos continuar estudando constantemente, que é a redenção, aquilo que Cristo operou em nosso favor. Sim, então a lição hoje é Educação e Redenção, lição 8. Irmão Daniel, faz uma oração aí. Então vamos lá. Oremos. Senhor, nosso amado Pai, que habita nos céus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, de aprender um pouco, Senhor, a respeito do plano que o Senhor designou desde o princípio para o Teu povo, para os Teus filhos, Senhor, um plano de educação ao qual nós refletiríamos acerca daquilo que desde o início foi planejado para a nossa redenção, nossa restauração, que mesmo que depois do pecado aconteceu que esse plano ele foi deturpado de certa forma, ele foi diminuído, ainda o Senhor planeja e deseja, Senhor, cumprir esse plano e esse propósito, ó Deus. Propósito de que, através de Cristo, nós tenhamos a educação que nos fará herdar o reino dos céus e compreender um pouco mais a respeito do Teu amor. Ensina-nos nesta noite, que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? Glória Sim. a Deus. A lição 8 tem um título, um texto para nós dar início aqui, está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 6, um texto bem conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, irmão Daniel. Vamos comentar esse texto aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E é inspirada por Deus para qual propósito? Será que é só para nos mostrar aonde nós temos errado? Porque nas Escrituras nós encontramos a lei de Deus, né? E a lei de Deus revela aquilo que está no nosso coração, ou seja, os nossos pecados, nossas faltas, e nos leva a Cristo, que está incluso nessa mesma Escritura. Mas será que o propósito das Escrituras é somente esse? O que diz o texto? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Então, todos esses propósitos, as Escrituras, elas têm como objetivo nos ensinar e nos educar, para que nós aprendamos mais e meditemos nessas Escrituras, para que ela realmente opere tudo aquilo que, através da preservação da mesma, Deus quis que o seu povo aproveitasse e se deleitasse nesses tesouros da sabedoria, né? Que, inclusive, a serva do Senhor fala que as Escrituras são como um tesouro, tesouros escondidos, onde nós podemos encontrar a fonte de todo saber, né? Que nós encontramos em Cristo e nas páginas sagradas também. Tem um texto do Espírito e Profecia aqui, irmãos, é o Fundamento da Educação Cristã, página 49, um livro bem interessante para quem quer aprender sobre educação. Os que se vaziarem o coração de toda vaidade e escória pela graça de Deus poderão purificar as câmeras da mente, tornando-se um tesouro de conhecimento, pureza e verdade. Aqueles que se esvaziarem, né? Vão se tornar um tesouro de conhecimento, pureza e verdade. E ela estará constantemente estendendo-se além dos estreitos limites do pensamento mundano para a vastidão do infinito. A justiça e a misericórdia de Deus serão reveladas, as percepções morais também. Serão discernido o abominável caráter do pecado, com seus resultados, o caráter de Deus, seu amor manifestado da dádiva.
de seu Filho para morrer pelo mundo, e a beleza e a santidade são excelsos assuntos para a meditação, fortalecendo o intelecto e porão o ser humano em íntima comunhão com o infinito. Olha que texto interessante, irmão. Tem outro texto aqui também, no Filha e Filha de Deus, página 107, diz assim, ó: aplicamos nosso tempo em pensamento nas coisas trivais e comum do mundo e negligenciamos os grandes interesses que pertencem à vida eterna. As nobres faculdades da mente definham e se enfraquecem por falta de exercício dos temas dignos de sua concentração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, verso 8. Ao meditarmos na perfeição do nosso modelo divino, desejaremos tornar-nos inteiramente transformados e renovados à imagem da sua pureza, para que sejamos filhos e filhas do Altíssimo. Então é bem interessante. Toda a escritura é inspirada e é útil para ensino, repreensão, para correção, para educação na justiça. Então esse texto do filhos e filhas de Deus é interessante porque quando a gente demora a nossa mente em coisas comuns, a nossa mente fica enfraquecida. Quando a gente se demora na palavra de Deus, que é inspirada, que é útil para advertir, para repreender, nós crescemos, vamos crescer cada dia, né? A semelhança da imagem de Deus. Que interessante, né, irmão? Exatamente. E a lição, ela fala um pouco a respeito da imagem de Deus, né? O que seria a imagem de Deus? É a parte de domingo, né? Sim. E nos fala um pouco a respeito disso, porque é importante, porque a educação ela envolve a restauração da imagem de Deus no ser humano. A educação ela nos ensina como chegar a cumprir esse propósito, que era o propósito inicial, né? No Éden, quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, como diz Gênesis lá, Gênesis capítulo 1. A gente pode até ler, né? Lê aí Gênesis capítulo 1, 26 e 27, eu vou ler Gênesis 5, 1 e o 3. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, se lê. 26 e 27, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Assim, Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Olha, então aí nesse texto a gente vê que o homem foi feito à imagem de Deus. Agora, Gênesis 5, verso 1 e o 3, a gente vai ver o que isso foi perdido. E esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí, verso 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou Sete. Então, o homem agora, depois do pecado, gerou o seu filho, né, conforme a sua imagem, não era mais como a imagem de Deus, porque já estavam aqui fora do Éden no pecado. Então, essa imagem de Deus foi perdida no Éden, precisa ser restaurada no homem através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, né? Exatamente. E como que seria essa imagem do ser humano, entre o ser humano e Deus, né? A imagem que Deus... Porque Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Sim. Em que sentido? No caráter, né? No caráter. Será que em mais alguma coisa? Será que a gente encontra base para uma semelhança ainda mais profunda? Se nós vamos um pouco mais e avançamos na compreensão, principalmente através do Espírito de Profecia, nós vemos que essa imagem e semelhança de Deus, ela vai tanto no caráter, quanto também na própria forma de Deus. Isso é muito interessante, né? Ou seja, Deus ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E isso vai muito mais além do que somente o caráter, mas na própria forma de Deus. Então, isso mostra quão digno é a obra da criação de Deus, né? O homem é a obra-prima de Deus. Sim.
e ele deseja que essa obra-prima ela seja restaurada na perfeição inicial, né, com a qual Deus criou. E o texto da educação, livro Educação, página 14 e até o 16, diz que o objetivo da educação é restaurar no homem a imagem de seu Criador. Então, esse é o objetivo central da educação, né? Porque a lição é educação e redenção. E o tema dessa lição também é número 8, educação e redenção. Então, o plano da educação é restaurar no homem a imagem de Deus. Tudo, escola, tudo que foi sobre educação tem que restaurar a imagem de Deus no homem, né? E Satanás quer deturpar isso. Exatamente, ele coloca outras fontes de conhecimento que ele coloca como sendo a principal e a base, né, de todo o ensino, ao invés daquilo que Deus já instituiu, né, que é a sua palavra, as escrituras, e também o conhecimento do plano da redenção. Uma coisa importante também é que desde o início, quando Deus ele criou o homem, o caráter dele ele iria se desenvolver. Então, o caráter ele não é apenas algo que eu já tenho, mas é algo que eu desenvolvo, que eu cresço cada vez mais. Mesmo no céu, a gente vai continuar desenvolvendo nosso caráter, né? Só que depois do pecado, ao invés de o homem ele ter crescido e desenvolvido o caráter perfeito que ele já tinha, ele fez o quê? Ele se degradou, né? No caráter. E através somente da obra da salvação, através da redenção em Cristo Jesus, é que foi possível o homem ele chegar a uma comunhão como a do início que ele teve, né? A obra de restauração, ela já começou desde o Éden. Mesmo depois de o homem ter pecado contra Deus, nesse momento Cristo ele redime o homem, ele coloca numa posição onde ele pode novamente ter uma segunda oportunidade de desenvolver o caráter perdido, o caráter ao qual ele estava apto a desenvolver muito mais na sua perfeição original. Então, isso é muito interessante. Sim, tem um texto aqui do Espírito de Profecia, Exaltai-o, página 48, diz assim, ó: a vida de Cristo deve ser revelada na humanidade. O homem foi o ato culminante da criação de Deus. Formado à imagem de Deus e destinado a ser sua semelhança, mas Satanás tem procurado apagar a imagem de Deus no homem, imprimir-lhe sua própria imagem. Olha como o inimigo é terrível. O homem é muito precioso a Deus, foi formado a sua imagem. Isso deve impressionar-nos com a importância de ensinar por preceito e exemplo o pecado de contaminar pela condescendência com o apetite ou qualquer outra prática pecaminosa o corpo que deve representar a Deus para o mundo. Então, por exemplo e por preceito, principalmente nós devemos se afastar da condescendência com o apetite, que degrada a imagem de Deus em nós. E a gente pensa que quando pensa em apetite é só o comer, né? Mas é o beber, vícios, né? Tudo. Tudo que a gente... Pode falar. E é por isso que a fisiologia ela está dentro do plano educacional de Deus, né? Sim. Justamente para que a gente compreenda o nosso mecanismo humano e para que a gente observe as leis que Deus instituiu da natureza, para que justamente a gente se harmonize com elas e a partir disso a nossa mente ela vai ser restaurada e vai estar apta para compreender assuntos mais elevados, como a redenção, ao qual mesmo os anjos, né, ainda nem compreendem em sua profundidade esse tema. Eles vão continuar estudando séculos sem fim e ainda sem compreender completamente. Então, imagine, para nós, seres finitos, se nós não observamos as leis da natureza que Deus instituiu, como que ficaria nossa mente para compreender temas muito mais elevados, que nem os anjos conseguem compreender plenamente? Sim, é verdade. Então vamos lá para a segunda agora, Jesus como professor. A gente vai se basear agora em Isaías capítulo 11, verso do 1 ao 9. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Diz assim:
Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenininho os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará com a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então vamos comentar isso aí, Daniel. Tema de segunda-feira, Jesus como professor. Aqui é uma profecia messiânica, né? Jesus. Exatamente. Quando nós lemos esse texto de Isaías, nós vemos uma profecia a respeito de um mestre, o maior dos mestres, né? Cristo Jesus. E esse era o maior professor ele foi o maior professor que já existiu. Um professor que nós sabemos que ele foi desde o Éden, o nosso professor de Adão e Eva, ali no Éden, era o próprio Cristo, né? Ele era o que educava e o que dava as aulas preciosas a Adão e Eva. E esse mesmo professor, ele veio a este mundo após 4.000 anos de pecado, encarnou-se como ser humano e veio para se tornar novamente o mestre e o professor do ser humano, para o ensiná-lo, para o educá-lo. Então isso é maravilhoso, né? Principalmente porque ele começa como um renovo, né? Como diz Isaías. E nele há o espírito de sabedoria, de virtude, de toda justiça. Então a gente vê aqui que repousará sobre Jesus e repousou, né? Todo esse espírito, né? Sabedoria, virtude, o espírito de entendimento, o espírito de conhecimento. Jesus era 100%, né? Louvado seja Deus. 100% de conhecimento. Jesus era um educador que educava tanto no falar como no exemplo, né? Era um educador Exatamente. pleno, né? Pleno um educador. Por preceito e exemplo. Sim. Tem um texto aqui, ó, no Desejado de Todas as Nações, páginas 613 e 614, diz assim, ó: Jesus reprovou também a vaidade demonstrada em cobiçar o título de rabino ou mestre. Declarou que esse título não pertencia a homens, mas a Cristo, sacerdotes, Sacerdotes, escribas e autoridades, intérpretes e ministros da lei eram todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Jesus ensinou o povo a não dar a homem nenhum título de honra que indique o que ele controla, sua consciência ou sua fé. Se Cristo estivesse na terra hoje, rodeado pelos que usam o título de reverendo, ou reverendíssimo, repetiria suas palavras: nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Jesus disse: o maior dentre vós será vosso servo. Quem em si mesmo se exaltar será humilhado, e quem em si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, verso 11 a 12. Muitas vezes Cristo ensinou que a verdadeira grandeza é medida pelo valor moral. Na contagem celestial, a grandeza de caráter consiste em viver para o bem-estar de nossos semelhantes, em praticar as obras de amor e de misericórdia. Cristo, o Rei da Glória, foi servo da humanidade decaída. Então é bem interessante que Jesus é o espírito de sabedoria, do conhecimento, tudo, e muitos homens pegam esse título como os doutores de divindade, né? Homens que se exaltam com seus títulos, né? E aqui Jesus mostra para nós que nós temos que ter humildade, que todos nós somos irmãos,
todos nós somos igualados na terra, e o único que está acima de nós é Cristo, que tem toda a sabedoria, né? O renovo, o Cristo Jesus, o homem Deus, louvado seja Deus. E os fariseus, né, na época de Cristo, eles eram os falsos mestres, né, que ensinavam algo que era contrário aos ensinos de Cristo. E tem um texto que eu gostaria de ler, que está no livro Educação, na página 77, falando um pouco a respeito de Cristo corrigindo esses falsos pontos de vista da educação, que persiste, né, e existe até hoje, nos nossos tempos. Mas olha que interessante. Os educadores de então procuravam impor-se ao respeito pelo aparato e ostentação. Com tudo isso, a vida de Cristo apresentava assinalado contraste. Sua vida demonstrou a inutilidade das coisas que os homens consideravam como as essenciais na vida. Nascido no mais rude ambiente, participando do lar e passadio de um camponês, da ocupação de operário, vivendo vida de obscuridade, identificando-se com os labutadores desconhecidos do mundo, seguiu Jesus entre tais condições e ambiente o plano divino da educação. As escolas de seu tempo, que engrandeciam as pequenas coisas e amesquinhavam as grandes, ele as não procurou. Sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu, do trabalho útil, do estudo das escrituras e da natureza e da experiência da vida, compêndios divinos, cheios de instruções a todos os que lhes trazem mãos voluntárias, olhos que veem e coração entendido. Então, aqui fala a respeito dos 4 compêndios de Deus. Quais são esses 4 compêndios de educação? Trabalho útil, estudo das escrituras e da natureza e da experiência da vida. Então, os 4 constituem o estudo e aquilo que foi a vida de Cristo, né? A qual apresentou os frutos que se seguiram, né? E esses mesmos compêndios servem para nós. O estudo das escrituras, da natureza, o trabalho útil e as experiências da vida. Temos muito a aprender com esses compêndios. Sim, e é bem interessante que os homens que gostam de título, geralmente eles não andam nesse compêndio que você falou, né? Gostam mais de se apegar a teologias humanas, a filosofia, e ali ficam, né? Misericórdia. Exatamente. E principalmente porque não é completo, né? Não é harmônico. Não é aquilo que foi a vida de Cristo, né? Uma vida simples de um camponês, mas que ao mesmo tempo foi elevado no sentido de que ele desenvolveu em todos os aspectos a verdadeira educação, né? Porque ele teve tudo isso. Ele estudou as escrituras, ele estudou a respeito da natureza, ele estudou, ele aprendeu através das experiências da vida, experiências sofridas, né? De muito sofrimento, e também através do trabalho útil, né? Da ocupação que ele tinha como carpinteiro juntamente com José. Sim. Então, eis a verdadeira educação aí, né? Eis o verdadeiro Jesus como professor. E ele ensinava tanto no falar como no preceito, né? Como no viver. Então vamos para a terça-feira. Sim, pode falar. Ele não veio só para morrer numa cruz e salvar o homem, né? Ele veio também para ser o nosso exemplo. E nesse sentido da educação, ele é o maior exemplo que já existiu a respeito da educação. Tanto por preceito como por exemplo. Amém. Ele é o nosso modelo em todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Então vamos lá, terça-feira, Moisés e os profetas. Fala para nós ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e o 17. O texto, um do texto aqui é o texto que a gente iniciou, diz assim, ó, verso 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui é um conselho de Paulo para o jovem Timóteo, né? Para que ele se apegar na Escritura, para que ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. E o verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendesse, Timóteo. Olha, e fica atento nas Escrituras, hein? Que ela é inspirada por Deus e ela é útil. É útil para quê? Para nos aperfeiçoar e também habilitar-nos para toda boa obra. Vamos lá, irmão Daniel. E é interessante, né? Porque Paulo, ele era uma pessoa que já estava com uma experiência muito mais avançada do que Timóteo. E Timóteo, sendo jovem, né? Um aprendiz no trabalho missionário de Deus, Paulo o ensinou da maneira mais simples possível. E a mesma maneira com a qual Cristo ensinou, né? Se apegue às Escrituras. Se apegue ao que está escrito, né? Pois realmente você encontrará ali a sabedoria e o ensino necessários para cumprir a obra de Deus. Então, ali Paulo foi um educador, né, para aquele jovem Timóteo. E aquilo que ele disse para Timóteo serve também para nós, né? Sim. Não há maior ensino do que as Escrituras, estudá-las, as Escrituras, e vivê-las em nossas vidas, né? Viver os seus ensinos, que é o principal. Tem um texto aqui, irmão, na Meditação Matinal também, Exaltai, de 1992, página 120, olha que texto lindo, ó. Falando sobre terça aqui, ó. A negligência do estudo da palavra de Deus é a grande causa de debilidade e ineficiências mentais. Olha, então, eu deixar de estudar a palavra de Deus, o que acontece comigo? Debilidade e ineficiência mental. Eu fico ruim da cabeça. Contrário de muita gente que fala assim, quem estuda muitas escrituras, muita palavra de Deus, fica doido. Já ouviu falar isso? Já, muito. Só que é ao contrário, a gente fica bem da mente. Desviando-se dessa palavra para alimentar-se com escrito de homens não inspirado, a mente se amesquinha. Olha, se a gente estudar Harry Potter, esses livros aí desses jovens aí que ficam lendo essas coisas aí, ó, a mente se amesquinha e vulgariza. Não é posta em contato com os profundos e vastos princípios da verdade eterna. O entendimento se adapta à compreensão das coisas com o que se acha familiarizado. O que a gente assiste, o que a gente ouve. E nessa consagração, as coisas finitas enfraquecem seu poder, diminui, tornando-se, depois de algum tempo, incapaz de expandir-se. Misericórdia! Então, se eu estudo coisas que é fora da palavra de Deus e fico concentrado nisso, a mente minha fica mesquinha, ela diminui, até que, não tem como nem se expandir, fica atrofiada a minha mente. Vai lá, irmão Daniel. Realmente. O que você disse é a pura verdade. E nessa lição de terça-feira, né, fala um pouco a respeito das escrituras. Quais escrituras? Qual parte delas, em específico? As escrituras do Antigo Testamento, né? Aquelas as quais Moisés entregou aos filhos de Israel. Sim. Que, digamos que é a lei, assim, em detalhes, detalhada ali para o povo de Israel, seguindo vários princípios de vida, né? Porque não era só as leis cerimoniais, existiam várias outras leis que serviam para que o povo de Israel ele se educasse e fosse um exemplo digno para as outras nações que estavam ao seu redor, né? Para que eles mostrassem o ideal de Deus para o mundo todo, né? Através daquelas lições muito práticas que eles tinham e que, principalmente, eles se apegavam tanto àquelas escrituras que eles mesmos era a forma de os pais educarem os filhos. Eles educavam os filhos desde pequeno ali, no Torá, ali naqueles ensinos e escritos que Deus deu através de Moisés, né, para o povo de Israel. É muito interessante, porque justamente hoje também nós precisamos ter as escrituras como sendo o nosso livro guia, né? O livro que vai conduzir as gerações, que vai conduzir as nossas crianças, né? Pois o conhecimento que Satanás está colocando na mente das crianças é exatamente o contrário do de Deus, né? São ensinos que distorcem o ideal de Deus, distorcem a realidade da salvação e, principalmente, destrói a imagem de Deus no ser humano, né?
destrói o caráter de Deus. A gente vê nesses entretenimentos muito disso, realmente destruindo o caráter de Deus, colocando o caráter de Deus como sendo algo que ele não é, né? E Satanás, ele faz isso, para justamente conduzir as crianças no caminho errado, já desde pequenas. Então, Paulo deu um conselho para Timóteo para ele se apegar com a palavra de Deus, que é inspirada. Moisés, os profetas. E hoje, para nós, o Antigo Testamento, o Novo e o Espírito de Profecia, nós adventistas. Então, nós temos que se apegar com isso. Nós temos muita coisa para ler, inspirada, para ficar perdendo tempo com, sabe, filósofos, homens ateus, homens que só traz incredulidade à nossa mente. Até tem muitos livros religiosos aí que traz um ateísmo velado, né? Livros religiosos, ditos religiosos. Um exemplo, um livro que a pessoa escreve que te põe para baixo, que você não pode vencer, você é pecador mesmo, não tem jeito. Ah, você pode comer de tudo. Irmão, isso é cadeira de Satanás. Misericórdia, cai fora desses livros, são livros ateus. Com roupagem religiosa, são livros ateus. Tudo que traz incredulidade para nós, cai fora disso aí. Tem que ler coisa inspirada que dá poder. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Louvado seja Deus. E dá um floreio, né? Faz aquele floreamento todo, só que cadê aquilo que deveria realmente transformar a vida da pessoa? Cadê aquilo que realmente leva ela a obedecer a Deus? Falta isso, né, muitas vezes. Filosofias humanas, né? Filosofia agostiniana, terrível. É aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Misericórdia. Não. Eu posso ter nascido torto, mas Jesus me conserta, em nome de Jesus. Jesus é o agricultor que conserta toda a árvore torta. Amém? Vamos lá, quarta-feira, irmão Daniel. Agora, homens e mulheres sábios. Fala para nós ler aqui 1 Reis 4, 29 a 34. 1 Reis 4, 29 até o 34. Você quer ler, irmão Daniel? Lê aí para nós. 29 a 34. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar. E a sabedoria de Salomão sobressaía-se a sabedoria de todos os filhos da região oriental, e toda a sabedoria do Egito, porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã e Calcol e Darda, os filhos de Maol, e a sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o risopo que brota da muralha. Ele falou também das bestas e das aves e dos répteis e dos peixes. E ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria. Fantástico esse texto, né? Então, irmão Daniel, o que esses textos nos revelam sobre a importância da sabedoria para nós, homens e mulheres do século XXI? O que nós vemos aqui, no exemplo de Salomão, é que aquilo que deveria ser levado como sendo a sabedoria para os outros povos era o conhecimento de Deus. Esse era o propósito que Deus tinha. Não era mostrar a sabedoria exaltada de Salomão. Muito pelo contrário. Salomão, ele através da sua sabedoria, ele os levava as nações a reconhecerem a Deus como sendo aquele que é o Deus de toda sabedoria. E Salomão, ele cumpriu por um bom tempo esse ideal de Deus, de realmente revelar a sabedoria do alto, revelar aquele Deus que deu sabedoria a Salomão para fazer tamanhas obras. E hoje Deus deseja fazer o mesmo conosco, né? Muitas vezes a gente pensa, não, Salomão era sábio, Deus deu sabedoria a ele, mas Deus ele está tão disposto a dar sabedoria a nós, assim como ele deu para Salomão. E será que a gente não pode realizar grandes e nobres obras que levem o povo a se admirar de tal forma que eles desejariam saber
como que nós conseguimos tudo isso? E nós irmos lá e apontar para quem? Para Deus, para o nosso Redentor, nosso Criador. Que testemunho seria, né? Mas, infelizmente, nós vemos que o povo de Israel, né, como uma nação, porque o propósito de Deus era que todo Israel tivesse esse testemunho diante das nações, para que as nações reconhecessem a Deus como sendo Deus, o Deus eterno, né? Mas, infelizmente, o povo de Israel não cumpriu esse propósito. E, hoje em dia, nós também temos um propósito de colocar para as nações, né, o nosso verdadeiro Deus. Só que o que a gente vê hoje? A gente vê que, às vezes, as próprias pessoas lá fora estão dando maior testemunho do que nós mesmos. Em muitos aspectos que nós deveríamos estar dando testemunho. Esses dias mesmo, eu estava vendo um documentário acerca de saúde, né, a respeito da alimentação, e nesse documentário falava a respeito de leites, de ovos, de carnes processadas, mostrando os malefícios que tem esses alimentos, né? Mostrando através da ciência, através daquilo que pertence à sabedoria humana também, né? E às ciências humanas. Mas é incrível, né? Porque quando geralmente as pessoas assistem esse tipo de documentário, elas aceitam muito mais prontamente, os adventistas, eu falo. Porque eu paro para pensar, nossa, a gente já não teve esse conhecimento antes, não? Será que a gente já não tem uma fonte primária, uma fonte que já nos mostrou já de antemão, ó, antes de as pessoas saberem dessas doenças, desses problemas que existem nesses alimentos, Deus já tinha nos revelado. A gente só começa a obedecer, muitas vezes, só quando a gente vê ali, ó, os homens, as pedras falando ali. Então a gente vê como que o povo de Deus está muito longe, sendo que deveria estar na frente, né, daquilo que seria um testemunho e algo que mostraria o poder de Deus, né, que pode operar no ser humano. Sim, que poderia ter sido, né? A gente vê pela história de Salomão, muitas pessoas foram visitar Salomão para ver a sabedoria de Salomão. Então, o que poderia ter sido Israel se todo mundo fosse obediente, tivesse a sabedoria de Salomão, né? E o que poderia ter sido nós, Adventistas do sétimo dia, se colocássemos em prática Bíblia, Espírito e Profecia, o que o mundo inteiro ia, quando acontecesse algum problema, eu vou procurar os Adventistas. Os Adventistas estariam nas televisões, estariam nas rádios, secular. Não precisava nem ter uma televisão nossa. Os homens iam nos chamar nessas televisões seculares e iam perguntar como é que vocês... Olha, tá acontecendo a pandemia aí e vocês adventistas não pegaram isso. O que vocês fazem? Vocês comem o quê? Como que é a vida de vocês? Os cientistas iam estudar. Então, a gente vai ver isso, louvado seja Deus, que é profético, né? Lá na chuva serôdia, né? Na chuva serôdia, as pessoas vão, os irmãos fiéis vão ser iluminados pelo Espírito Santo e as pessoas vão atrás, o sincero, né, de outras denominações, pessoas que não têm religião. Olha, Daniel, você tem esse conhecimento, me passa esse conhecimento, eu quero um estudo, eu não vou sair daqui da sua casa enquanto você não me apresentar a verdade. Meu coração está ardendo. E aí milhares se convertem num só dia, né? Louvado seja Deus. E a sabedoria de Deus, ela é simples, né? Simples. Eu gostaria de ler um texto que me chamou muita atenção, que eu gostei demais. Falando justamente de Salomão, né? Um texto, ele está em Profetas e Reis, na página 8.4, diz assim: Salomão nunca foi tão rico, ou tão sábio, ou tão verdadeiramente grande, como quando confessou, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Que sabedoria difícil de o ser humano entender, né? Porque para o ser humano, o conhecimento, a sabedoria, aquela coisa assim, né? Tem que ser, né? Aquela coisa mais robustada, com títulos, com floreio, com uma grande apresentação, abordagem extraordinária, aquela fala robusta. Eu fiz faculdade na Europa, outro fez nos Estados Unidos. Aí, você fez na Europa? PhD em tal conhecimento, sou PhD nisso, sou PhD naquilo.
E assim o homem se exalta, sendo que a sabedoria de Deus ela é simples, né? E a maior sabedoria que o ser humano pode ter é compreender que ele não passa de uma criança e que nem sabe se conduzir. Realmente depende plenamente de Deus. Assim como Noé tem uma fé simples, que aquilo que Deus falou para ele, ele foi lá e obedeceu tão prontamente diante de algo que nunca tinha acontecido, né? Chuva na terra. Nunca tinha chovido na terra, só que Noé, ele simplesmente creu em Deus e fez aquilo que Deus tinha pedido para ele. Sim. E foi chamado de louco e fanático. Justamente. Ele fez algo totalmente fora da ciência, padrão, totalmente fora do padrão, né? Nunca tinha chovido? Isso é doido, cara. Nunca aconteceu isso, vai acontecer. Então, tremendo. Muitas pessoas incrédulas na fé adventista dizem assim, irmão, se eu parar... Só um exemplo, tá, irmãos? Se eu parar de comer carne, eu vou morrer, eu fico fraco. E a B12, irmão? Como que eu vou ficar sem B12? Então, se Noé tivesse hoje entre nós, ele viveria o que Deus mandou, não importa o que o mundo ia dizer. Mas quem não come carne, cuidado, hein? Fica fraco, fica doente. Não importa, ele ia fazer mesmo assim. Ia ser como Jó, né? Mesmo que Deus me mate, mesmo assim eu servirei ao Senhor. Isso é um homem de fé, uma fé simples. Fé simples e que não questiona, né? Sim. Não precisa questionar, simplesmente obedecer. Realmente entendendo que Deus, ele sabe o que ele está pedindo para você, né? Sabendo que Deus, ele é aquele que vai conceder a maior bênção que já existiu, se você simplesmente se apegar a ele e o obedecer de todo o coração, de toda a alma. Maiores bênçãos virão. Por mais que naquele momento, talvez a obediência exija um pouco de sacrifício da nossa parte, né? Sacrifício, talvez, da nossa reputação, nossos desejos, talvez até levando as pessoas a nos ridicularizarem. Será que a gente está disposto a realmente obedecer a Deus e saber de que, por mais que no momento talvez não seja o momento em que você vai receber a bênção, mas a bênção vem depois, né? Mas a gente não deve pensar na bênção, né? Mas sim obedecer a Deus e fazer sua vontade. Amém. Tem um texto aqui do Espírito de Profecia, ó. Com o pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada do ser humano. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. Sua visão espiritual também foi afetada, tornou-se sujeito à morte. Olha que coisa terrível. Apesar disso, a humanidade não foi deixada sem esperança. Com infinito amor e misericórdia, foi concebido o plano da salvação, concedendo-lhe um tempo de graça, restaurar no homem a imagem do seu autor. Então, o tempo da graça não é para fazer isso. Restaurar a imagem do homem, a imagem do seu autor. Levar nós à perfeição. Levar nós à perfeição em que fora criado. Promover o desenvolvimento físico, a educação aqui, ó, mental e espiritual, para que se pudesse perceber o propósito divino da sua criação. Essa devia ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Educação, página 15 e 16. Então, o grande objetivo da vida é restaurar no homem a perfeição que era no Éden. Alguns pensam, mas irmão, isso vai acontecer quando a gente aceitar Jesus, quando Jesus vier na nuvem do céu, ele vai nos transformar no piscar do óleo. Mas deve-se acontecer isso, o desenvolvimento físico, mental e espiritual, é hoje, através do estudo da palavra de Deus. Então, a gente vai ter só o toque final da imortalidade. Então, temos que esforçar hoje, tirar todo o lixo da nossa vida, coisas que tiram nós a palavra de Deus, vamos tirando o lixo para que Jesus possa entrar e cear conosco. Deve acontecer isso hoje. Esse é o objetivo da vida. Vai lá, Daniel. Exatamente. E principalmente porque não mudou, né? Não mudou nada do que Deus ele pedia para Adão no Éden, né? Não mudou. A norma continua sendo a mesma, né? A condição de vida eterna continua sendo a mesma que foi no Éden, né? Obediência perfeita à lei de Deus. Sim. Vamos na quinta-feira, Educação na Igreja Primitiva. Nós não vamos ler, mas baseado em 1 Coríntios,
capítulo 2, verso 1 a 16, são 16 textos, os irmãos podem ler. Eu vou ler só 3 textos aqui, ó. O verso 9, o 10 e o 11. Ó. Nem olhos viram, nem ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Mas Deus nos enviou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, meu Daniel, segundo Paulo, o que é tão importante no contexto da educação? O que é importante, o maior no contexto da educação? Eu vejo que o Espírito Santo, né, como sendo nosso guia, como sendo nosso conselheiro, e o Espírito Santo, ele nos conduz e nos mostra como que nós conseguimos ter o quê? A mente de Cristo. O irmão já parou para pensar o que seria isso, ter a mente de Cristo? Não é fácil a mente de Cristo. Porque só Paulo... Santo, né? Porque Paulo fala da mente carnal, né? Nós temos a mente carnal, né? Nós não temos a mente de Cristo. Então, o que difere a mente carnal da mente de Cristo? Há uma diferença. Lá no capítulo 7 de Romanos, diz assim que ele fala assim, eu sou vendido ao pecado e sou carnal. Aí você vê, o homem de Romanos 7 é uma pessoa carnal, tem uma mente carnal. O que é uma mente carnal? A mente carnal, eu tento fazer o bem e não consigo. Como diz Romanos 7. A mente carnal, ele fica tentando pelas suas próprias forças. Ele não é uma pessoa convertida, é uma pessoa convencida que aquilo é certo, mas ele não consegue, porque ele não tem o Espírito de Cristo, né? Ele não tem o Espírito Santo. Mas a pessoa que é espiritual, ela vence, ela cresce no patamar vantajoso, ela vai crescendo cada dia mais, porque ela prescruta somente o céu. Ela não está no plano terreno, ela está só olhando para o alto. As coisas do céu o atraem. É a mente espiritual e a mente de Cristo. Exatamente. Quando a gente pensa na mente de Cristo, não tem como a gente não se esquecer daquele texto de Apocalipse, né? Apocalipse 12, quando fala que o povo de Deus no tempo do fim são aqueles o quê? Que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Isso. É interessante esse de Jesus, porque quando a gente pensa nisso, né? Quando a gente muda esse termo, né? Fé em Jesus, para fé de Jesus é uma diferença muito forte, né? Ter a fé de Jesus é diferente de ter a fé em Jesus. E quando a gente pensa nisso, a gente se remete à mente de Cristo, né? Ter a mente de Cristo. Como que seria ter a mente de Cristo? É ter os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, mansidão, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Todos esses dons vêm através daquilo que Cristo viveu, da mentalidade de Cristo. E é essa mesma mente que ele deseja implantar no nosso coração, através da obra do Espírito Santo. E é isso que Paulo ele reforça, né, a todo momento ali para Timóteo, né, quando ele fala nesse texto. E principalmente para nós, né, porque aquilo não foi só para Timóteo, aquilo é algo muito mais profundo para nós mesmos, né, porque para ter a fé de Jesus é necessário que nós tenhamos os frutos do Espírito e a mente de Cristo, né? E o fruto do Espírito é o fruto natural de uma árvore boa, uma árvore espiritual que é plantada junto às fontes eternas de Cristo Jesus, né? Exatamente. Ele é uma árvore que cresce frondosa, dando fruto para a honra e glória do nosso Deus, que é o fruto do Espírito. É uma pessoa espiritual, uma pessoa que está em comunhão com Deus, uma pessoa que está orando, estudando a palavra de Deus e buscando colocar em prática. Tem até um texto aqui do Espírito de Profecia, ó, diz assim, ó, todos devem reconhecer a necessidade da atuação do Espírito Santo, menos que esse Espírito, cuja obra é renovar e santificar o ser todo. Olha, vai santificar e renovar o ser todo, seja recebido e valorizado como representante de Cristo. Perderão seu poder sobre a mente, as momentosas verdades confiadas aos seres humanos.
Não nos basta ter um conhecimento da verdade, devemos andar e trabalhar repletos de amor, conformando nossa vontade com a vontade de Deus. Não importa só conhecer, irmãos, ser PhD, tem que colocar em prática. Dos que isso fazem, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu entendimento, em seu coração escreverei. Assim se renova a relação divina entre Deus e o homem. Eu lhe serei por Deus, diz ele, e eles me serão por povo. Hebreus 8, verso 10. Não há atributo da minha natureza que eu não dê livremente, a fim de que o homem revele a minha imagem nos lugares celestiais, página 335. Então é o desejo de Deus, irmão, nossa santificação e crescer, um ser todo, completo. Porque muitos andam relaxados e acham que Jesus vai transformar na sua volta. Não vai, não. É só toque final da imortalidade. O caráter que tem que ser transformado hoje, pela revelação do Espírito Santo em nós. Exatamente. O caráter tem que ser. Louvado seja Deus. Pode falar, irmão. Porque quando a gente analisa as palavras de Paulo, né, Paulo fala a respeito dos desejos da carne, né? Só que ele fala que nós não devemos andar nos desejos da nossa carne. E para que a gente não ande nos desejos da nossa carne, a gente precisa ter uma mente santificada. E qual é essa mente santificada? A mente de Cristo. É por isso que é importante que a gente... É importante essa transformação, porque justamente é o que aconteceu no Éden também, se a gente parar para pensar. Foi o que acabou acontecendo depois do pecado. As faculdades inferiores do homem, né, os desejos da carne, não os desejos da carne, né, os apetites, as paixões, que é algo natural do ser humano. Só que eles se colocaram acima daquilo que deveria governar, né, a natureza humana, que é o quê? As faculdades mentais, ou seja, o juízo, a consciência e a razão. Então a gente vê que o próprio propósito da educação, o propósito da redenção, é restaurar esse desígnio, voltar, deixar com que as faculdades superiores elas governem, ao invés das faculdades inferiores. E essa atuação vem através da mente. Só que o ser humano está tão enfraquecido pelo pecado que foi necessário que Cristo ele operasse isso em nós, né, através do seu Espírito. Que ele renovasse a mente para que ela pudesse cumprir o propósito e o desígnio original e voltar realmente a completar esse percurso que foi perdido no Éden. Porque a razão dominava o apetite, né? Exatamente. A razão dominava. E o homem, quando caiu, isso inverteu. Agora o apetite domina a razão, né? A pessoa sabe que não deve fazer aquilo, ela faz, passando por cima da razão. Então, o apetite domina a razão. E, através do Espírito Santo, a razão tem que dominar. Tem que subjugar embaixo dos pés o apetite. Quando eu falo apetite, é apetite de tudo, né? Apetite sexual, apetite o alimentar, todo tipo de apetite, os vícios, né? Tem que ser subjugado pela razão. A razão tem que dominar. Porque o nosso corpo quer aquilo. Você vê uma comida, a gente já entrou na comida, cheirosa, você olha assim, tá até bonita, mas nós sabemos que não faz mal, nós aprendemos, e o que a razão tem que fazer? É gostoso, o cheiro tá muito cheiroso, mas não vou comer. Isso é a razão, e nós temos que desenvolver isso antes da volta de Jesus. Exatamente, porque na volta de Cristo, a única coisa que vai ser transformada vai ser apenas o toque final da imortalidade, ou seja, a transformação do corpo, né? E é justamente a carne, o corpo, que a gente deve dominar através da mente. Porque a mente é o que vai. Porque é ali que... É na mente que se desenvolve o caráter. Então, se na mente se desenvolve o caráter, o propósito é que a mente, ela governe sobre a carne. Porque a carne a gente não vai... A gente vai mantê-la até a volta de Cristo. Até a glorificação. Então, é por isso que não existe isso de que, não, a volta de Cristo, na volta de Cristo vai ser transformado tudo, nossa mente, nossa carne, não. Vai ser transformado ali, vai ser apenas a carne. A carne vai ser transformada, uma natureza gloriosa, glorificada, né? Mas isso. A mente não. A mente vai ter sido renovada antes, no processo. É o centro do grande conflito, né? Por isso que Hebreus fala que
Deus vai colocar a lei no nosso coração. Quando fala coração, é a nossa mente. É o centro da razão. Sempre então, que é o coração. Deus colocando a lei na sua mente, você está com a mente de Cristo, porque Cristo tinha na mente dele a lei, a obediência a Deus. E era a lei viva, né? Não é só fora, só na letra, mas agora é viva, porque está na mente. Exatamente. Então a razão domina, não matarás. Eu não matei, mas eu defraudo meu irmão, eu persigo meu irmão, eu denigro a imagem dele, eu estou matando. Puxa, eu não vou fazer isso, não. Eu vou estar matando meu irmão. Não vou fazer isso. A razão dominou. A razão dominou, porque o Espírito Santo não é por nossas próprias forças, o Espírito Santo está em nós, e ele dá poder para que a gente esteja na razão. Olha, rapaz, isso aí não. Aí ele, opa, não vou fazer em nome de Jesus. E não só isso. Fala lá. Só isso, né? O evangelho, ele funciona assim. Isso é o poder de Deus. Primeiro, a gente vai para a lei nos leva a quem? A Cristo. Sim. E é em Cristo que a gente encontra todo o poder, todo o auxílio necessário para obedecer à lei. Só Sim. que a lei no sentido muito mais elevado. Porque a gente agora está olhando para o modelo perfeito, que é Cristo. Aquele que viveu a lei na sua vida. Amém. A gente vê os princípios mais elevados da lei em Cristo. E a partir disso nós seguimos esse exemplo, esse modelo que nós temos para nossas vidas, né? Sim. E assim o evangelho se cumpre plenamente, não só metade dele, né? E muitas vezes as pessoas, a partir da lei, vão para Cristo, só que para o perdão e arrependimento, para depois eles ir lá e voltar a fazer as mesmas coisas erradas e repetir esse processo constantemente. Ir para a lei leva para Cristo e assim vai. Aí não é um evangelho humano, não é um evangelho que transforma realmente a vida, né? Não é um Sim. evangelho que leva a pessoa a não só ser liberta do pecado e ser perdoada do seu pecado, mas também através do caminho que Cristo ele nos indica a seguir, né? Ele fala, seguir as minhas pegadas, né? Então, o ser humano seguindo a Cristo, ele vai avançar muito, vai avançar no ideal de Deus, né? Que não é só o arrependimento, mas também que nós sigamos o nosso Mestre e Salvador e andemos nas suas pisadas. Olha só, andar nas pisadas de Cristo. Para nós fecharmos aqui, sexta-feira, tem um texto não, né? É um comentário da lição, que é bem interessante. Diz assim, tem um texto lá no Educação, página 301, né? O céu é uma escola, está na Educação, página 301. E tem um comentário aqui, o último comentário, o terceiro parágrafo de sexta-feira, é bem interessante, ó. Os cristãos devem aprender sobre trabalho, descanso, questões sociais, relação com a comunidade, igreja, adoração, economia, filantropia, relação com as autoridades, aconselhamento, o sistema familiar, relação matrimonial e educação dos filhos, comida e sua preparação, vestuário e até sobre envelhecimento e como se preparar o fim da vida. Tanto o fim da vida pessoal quanto o fim desse mundo de pecado. Ser cristão significa aprender todas essas coisas e muito mais. A compreensão dessas coisas não vem naturalmente. Ela tem que ser aprendida. E tudo isso, irmãos, vamos deixar bem claro, que tem que ser aprendido à luz da Bíblia e do Espírito de profecia. Exatamente. Lá, e olha o tanto de coisa, né? Quantas coisas nós temos ainda a nos educar, né? Diante Sim. de tudo que a lição apresentou, quanto disso que a gente já está se educando e aprendendo. A gente precisa buscar essa fonte de conhecimento, né? Porque às vezes, quando se pensa em cristianismo, as pessoas só veem, seguir a Cristo, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que ajuda os necessitados, os pobres, mas ser cristão é muito mais do que isso, né? Sim. Deus ele coloca um ideal muito mais elevado do que o mero pensamento humano possa imaginar. E muitas vezes a gente está seguindo o padrão do cristianismo lá fora. O cristianismo ao qual apenas a cruz de Cristo importa, aquelas músicas sentimentais, aquelas músicas emocionais que despertam sentidos, mas não levam a uma transformação de vida. Deus quer transformar vidas de tal forma
que nós cumpramos o desígnio de Deus em todos os aspectos. Todos esses aspectos que a lição apresentou são os aspectos que Deus deseja que o seu povo ele siga no mais perfeito ideal que ele já nos mostrou e indicou, né? Nós encontramos isso na Bíblia e no Espírito de Profecia. Que Deus nos capacite a seguirmos nesse caminho, né? E seguirmos dentro daquilo que ele nos revelou, através da inspiração e através das obras de Deus na natureza também, que tem a nos ensinar muitas coisas. Sim. E igual você falou aí, é o conselho de Paulo ao Timóteo, né? Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, então a gente tem que seguir todo esse conhecimento que a gente deve conhecer através da inspiração, buscar numa fonte de águas vivas, água pura, e rejeitar essas águas poluídas, né? Rejeitar esses homens que têm a mente incrédula, têm a mente ateísta, né? Fugir dessas pessoas, fugir desses homens, porque essa fonte é uma fonte poluída, não é a fonte cristalina que é Cristo Jesus. Deus seja louvado. Então, irmãos, que Deus abençoe a cada um. Se você gostou dessa lição, compartilhe com os irmãos aí nos grupos do WhatsApp das igrejas. E clica no sininho para receber novas notificações, porque toda sexta-feira a gente tem live, assuntos bem aprofundados da palavra de Deus. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar, irmão Daniel? Sim. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor. Mais uma vez estamos na sua presença pela liberdade religiosa, Deus. Pois estamos com vida, ajuda-nos, Senhor, a cumprir o teu propósito que o Senhor designou para nós. Ajuda a crescermos espiritualmente para que possamos testemunhar do Senhor, que as pessoas vejam Cristo em nós. Perdoe-nos, Senhor, muitas vezes nossa covardia, nossa rebeldia contra a tua palavra. Perdoe-nós como um povo, Deus, não está vivendo a altura que o Senhor desejava para nós. Perdoe-nos, Senhor. Transforma nosso coração, tire o coração de pedra, dá um coração de carne. Coloque a tua lei na nossa mente para fazermos a tua vontade e não pecar contra o Senhor. Dá-nos a mente de Cristo. E pedimos não que haja mérito em nós, mas confiando no sangue de Cristo Jesus. Amém. Amém.